Adivinha se vai dar certo ou não? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No início da pandemia, o governo da Argentina proibiu demissões por 3 meses, junto com uma série de outras medidas, como auxílio emergencial, confinamento obrigatório e outras coisas similares. Tal como a própria quarentena em si, a proibição de demissões foi estendida múltiplas vezes até que, agora, foi estendida até o final de 2021. Nenhuma empresa na Argentina pode demitir ninguém até o final de 2021. Muita gente gostou da medida, não faltou militante esquerdista aqui dizendo como é bom ter presidente, elogiando medidas absurdas como essa. Lógico, eu concordo que é muito triste pessoas serem demitidas nessa situação, no meio de uma pandemia. Só que esse pessoal esquece que isso torna totalmente ingerenciável uma empresa. Uma empresa grande pode até conseguir superar o período usando sua reserva, crédito bancário. Geralmente o esquerdista pensa nessas empresas grandes. Uma empresa grande como a Coca-Cola pode ficar pagando salário para seus funcionários sem eles trabalharem. Mas a realidade da Argentina, tal como é a realidade do Brasil também, a imensa maioria dos empregos são empresas pequenas e médias. Sim, as grandes empresas empregam muita gente, mas são proporcionalmente poucas empresas. O grosso do emprego é a lojinha, o bar, o restaurante, pequenas empresas que empregam a maioria das pessoas. E essas empresas não têm capacidade de suportar o empregado sem necessidade por muito tempo, ainda mais no meio de uma pandemia que também está afetando os resultados dela. Esse tipo de ação acaba gerando um problema só, todo mundo quebrando. Mas acredite, este não é o pior problema, porque para esse tipo de problema das empresas quebrarem, o governo pode oferecer ajuda, imprimir dinheiro loucamente e bancar esse custo. O problema maior tem a ver com o futuro, é a incerteza para fazer negócios. No momento que o empregador passa por isso, ele aprende a lição. Contratar é um custo enorme. E mais do que isso, é uma incerteza enorme. A qualquer momento, o custo que já era grande pode ser aumentado pelo político com uma lei aleatória de custo enorme como essa. E a batata quente vai ficar na sua mão, empreendedor, sem você poder passá-la para ninguém. E como já falei outras vezes, incerteza é muito pior que custo. Porque incerteza é, em si, um custo, mas um custo difícil de quantificar. Pior, quanto maior a empresa, mais fácil ela lida com incertezas. É um custo grande e um custo que favorece grandes empresas, grandes cartéis, em detrimento do pequeno empresário, do pequeno empreendedor. O empreendedor vai precisar considerar esse custo na sua contratação. Ou ele joga o salário de quem será contratado lá embaixo para diminuir o risco no total, ou ele passa esse custo mais alto da mão de obra para o valor do produto final. Ou então ele desiste de empreender. Fato é que ninguém vai empreender para ter prejuízo. Se você vai perder dinheiro com o negócio, melhor ficar em casa vendo televisão e coçando o saco. E isso vale tanto para a pequena empresa quanto para a grande empresa. A grande empresa vai sobreviver, mas ela vai ajustar os seus custos. No final das contas, com esse tipo de lei, os salários ficam mais baixos, os produtos ficam mais caros e o número de empregos diminui, devido apenas, única e exclusivamente a essa regra absurda inventada pelo político. A regra pode até ter beneficiado algumas pessoas no momento que foi escrita, mas condenou essas mesmas pessoas e todas as demais da sociedade a produtos mais caros, a empregos piores e a menos emprego dali para frente. E já vemos isso na Argentina. Os números de desemprego lá já bateram 30%. Pequenas empresas que poderiam contratar simplesmente não estão mais lá. Ou quebraram devido à pandemia, ou quebraram devido a essas regras trabalhistas, ou simplesmente os donos preferem ficar em casa vendo televisão e coçando o saco. Quem vai empregar para ter prejuízo, para ter dor de cabeça? A Argentina vai colher rapidamente os frutos da miséria socialista que está semeando. Em troca de uma solução supostamente justificada, é muito triste demitir alguém no meio da pandemia, proíbam demissões. Está condenando toda a sociedade argentina a ter salários mais baixos no futuro, aos produtos ficarem mais caros e a haver menos emprego de forma geral. Isso é o que vimos acontecer não só lá na Argentina, mas no mundo todo, onde há muitas regras trabalhistas. Por que aqui no Brasil tudo custa caríssimo, os empregos pagam mal e está sempre cheio de desempregados por aí? A culpa é, em grande parte, do Getúlio Vargas e sua legislação trabalhista fascista. Mas não é só dele, porque depois tiveram vários políticos no comando que só pioraram a situação, inventando mais e mais leis trabalhistas. Por que as pessoas gostam de fugir daqui para os Estados Unidos?
Lá tem muito poucas leis trabalhistas. Isso faz com que lá tenha muito emprego, empregos pagam bem e as coisas custam barato. Porque lembra, uma lei trabalhista não é apenas um rearranjo de custos, ela inclui uma incerteza. E na incerteza todo mundo perde. Quando você vai procurar emprego nos Estados Unidos, você tem que negociar um contrato de trabalho. Nada é garantido. Você vai ter que negociar se vai ter férias ou não, quantos dias por semana vai trabalhar, quantas horas e etc. Mais do que isso, se amanhã a loja estiver indo mal, você será prontamente demitido, porque basta o empregador encerrar o contrato. Em contrapartida, o salário é bom, as coisas são baratas e tem muito emprego. Você pode ser demitido hoje, no meio de uma crise como essa, como aliás aconteceu nos Estados Unidos, e logo em seguida, quando a economia começa a reaquecer, todo mundo é contratado de novo, tem muito emprego. Mas veja, tudo depende de você. Se você aceitou o contrato, não pode reclamar dele. Isso garante uma incerteza mínima, um risco mínimo. Daí, tanto o empregador quanto o empregado ganham o máximo. O contrário, quando o governo começa a querer tomar decisões por você, a se meter nessa relação voluntária, só aumenta a incerteza. Ninguém vai contratar ninguém se não puder demitir depois. É o que está acontecendo na Argentina. Mas mais do que isso, absolutamente qualquer regra trabalhista vai significar a exata mesma coisa. Todas elas, 13º, FGTS, escolha uma. Algumas pessoas, no momento que a lei é editada, podem se dar bem. Mas isso ao custo de todas as pessoas dali para frente receberem menos para poder cobrir os custos dessa nova regra e as incertezas de haverem novas regras. O custo dos produtos também sobe porque os empreendedores precisam repassar esses custos dos empregados atuais. Eles não têm como renegociar isso com quem já está empregado. E pior de tudo, todo mundo vai pensar duas vezes antes de oferecer emprego a alguém. No final de tudo, a sociedade como um todo acabou perdendo apenas porque um político queria parecer legal e implantou uma regra populista. Toda regra coercitiva imposta a um contrato voluntário sempre vai ser paga pela parte mais fraca. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, porque ninguém precisa empregar ninguém. Contrato de trabalho é voluntário. Ninguém precisa trabalhar como empregado para ninguém. O acordo de trabalho é naturalmente voluntário. No momento que o governo, com sua caneta e suas armas, impõe uma regra qualquer aí, o custo dessa regra vai ser sempre pago pela pessoa que mais precisa dessa relação. O empreendedor quase sempre pode optar por empreender sozinho ou com menos empregados. O empregado é que, na maior parte das vezes, precisa do emprego a qualquer custo. Portanto, vai ser muito fácil na negociação o empregador passar esse custo para o empregado. É o que acontece. O empregado é quem paga o custo das regras trabalhistas que, ironia das ironias, eles ainda acham que é um direito trabalhista. É por esses direitos trabalhistas que a nossa sociedade vive numa economia fechada, uma economia ruim, com salários baixos e coisas caras. Direito trabalhista envenenam as relações de trabalho com incertezas. Deixa as pessoas compactuarem entre si o que acharem melhor. Se ambos aceitaram o contrato, que mal tem? É por isso que brasileiros, mexicanos e povos da América Latina tipicamente fogem para os Estados Unidos. Já parou para pensar nisso? Por que trabalhadores imigram com a roupa do corpo, arriscando ser preso, deportado, arriscando até a própria vida, para um lugar com menos leis trabalhistas? Se lei trabalhista é algo bom, por que não ficar no Brasil, que tem as leis mais rigorosas? O fato é que o empregado, quando vê a lei trabalhista, ele olha só o curto prazo. Vai me beneficiar se eu estiver nessa situação, mas esquece de ver o longo prazo. Sou eu que estou pagando o custo disso. Meu salário está diminuindo para contemplar esse custo. Os preços estão aumentando por conta disso. E eu estou tendo menos emprego um pouco por conta dessa regra. Na grande coleção de ideias populistas ruins inventadas por políticos, as leis trabalhistas certamente reinam como as piores de todas. Não apenas elas são as que mais parecem ser coisas boas quando se olha só para o curto prazo, quando não se pensa nas consequências de longo prazo, como no final das contas elas são as mais prejudiciais ao longo prazo, porque afetam as pessoas mais fragilizadas. Toda lei estatal é uma idiotice que só faz mal à sociedade, mas as leis trabalhistas são o veneno social que condena sociedades inteiras à miséria eterna.
Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Éder Sena, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!